dia a todos. Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao rio de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amado Deus, precioso Pai, nós se reunimos novamente neste lugar para termos um tempo com a sua palavra. Queremos que o Senhor nos ajude mais uma vez, trazendo sobre nós a unção do teu Espírito, para poder beneficiar o teu povo. Senhor, nós colocamos tudo diante de ti nesta hora e pedimos os teus cuidados, que o inimigo de nossas almas fique bem distante deste lugar e que o Senhor tenha, Senhor, a liberdade de falar conosco. Entregamos a ti esse culto no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Quarta-feira eu li um parágrafo dessa mensagem aqui e depois fui repreendido. Então, eu estou dizendo aos irmãos que às vezes nós temos que passar por algumas coisas para poder saber o que está acontecendo. É a mensagem do irmão Brana? Mas ela não veio por uma via correta. Então, eu citei somente um assunto que casava com a mensagem, e aí, ao entrar no escritório, eu fui repreendido. Agora, não me faça a pergunta, é a mensagem do irmão Brana? Não é? É a mensagem do irmão Brana? É sim, tudo que está aqui é do irmão Brana que falou, mas ela não tem vindo pela forma correta. Então, vamos deixar isso do lado. Eu senti de passar isso para vocês. Eu quero falar nessa manhã. Eu até toquei a escritura ali para poder vir para cá. Eu quero falar o assunto: não questione com Deus. Não faça perguntas em determinados assuntos, determinadas coisas. Nós não fiquemos para questionar. Nós fiquemos para crer. Amém. Há muitas coisas que as pessoas ficam interrogando demais, perguntando, quer saber disso, quer saber daquilo. Você deve crer. Foi pedido para nós que cresce. E tem coisas na Bíblia que somente o eleito vai crer mesmo. Não é você explicando, falando, tentando fazer a pessoa entender aquilo, ele não vai entender. Ele não veio para entender. Quem veio para entender foi você. E aí nós queremos que os outros também entendam como nós. E começamos a fazer pergunta e questionar. Mas por que isto? Por que isto? Tem muitas coisas que eu vou dizer a vocês com sinceridade, eu não tenho resposta. Não adianta perguntar para mim que eu não tenho resposta. Quem tem a resposta é Deus. E você também não terá toda a resposta. Tem muitas coisas que você não tem a resposta. E como que você
vai justificar, por isso eu mudei essa escritura para falar disso. O sol para. A ciência diz que não pode parar. Como que você vai explicar isso? Deus manda Israel marchar para dentro do mar e o caminho se abre. Como é que você vai explicar que o caminho se abriu? Você tem que crer naquilo. Não é isso? Então, é uma hora, a gente não sabe nem como começar. A gente veio de um encontro, as coisas não estão fáceis. Só vai chegar quem Deus viu chegando. Se Deus te viu chegando, você vai estar lá. Mas se Ele não te viu chegando, você vai entrar numa qualquer uma dificuldade para você não chegar lá. Não adianta. Eu vou mostrar isso. Não é novidade para vocês. Não é novidade para nós na mensagem. Nós vamos ler as mensagens mostrando isto, que ninguém coloca ninguém e ninguém tira ninguém. Quem colocou foi Deus e quem Deus tirar, está tirado. Foi como nós ouvimos no encontro aqui, o pastor Francisco falando, que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Agora, quem amou foi Deus. Ele não disse que Jacó era trapaceiro, ele não disse que Jacó não era trapaceiro, que Jacó não era aquilo que ele era. Mas só que ele disse que amou a Jacó. E daí? Ele disse que amou. Agora, eu vou questionar com Deus porque ele amou a Jacó. O senhor amou um homem errado. Quem sou eu para dizer isso? Então nós, como filho de Deus, como cristão, nós temos que crer no que está escrito. E aquilo que nós não entendemos, deixamos para que Deus, se Ele quiser nos revelar, Ele vai nos revelar um dia. Se Ele não quiser, isto não vai nos atrapalhar. Vocês não creem nisso? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Provando sua palavra, eu vou pegar primeiramente a advertência, depois o juízo. Veja isso aqui. Parágrafo 33. É difícil, você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábola. Você não pode assentar e lê-la como um jornal. Primeiro ponto. É oculta, sim senhor. Como você justificaria Deus quando ele disse a Moisés ali em cima, disse: agora não faça nenhuma imagem gravada ou esculpida em seus mandamentos. Não faça nenhuma imagem do céu, nem anjos, nem nada. Não faça imagem gravada ou esculpida, e ainda assim, no mesmo dia, lhe mandou esculpir 2 anjos de bronze e colocar justamente na cadeira de misericórdia. Deus fala de manhã para não fazer nenhuma imagem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra. E quando é à tarde, ele manda fazer 2 anjos de bronze e colocar justamente no lugar aonde o povo chegava. Quantas pessoas certamente não escandalizou com aquilo? Quantos ali não murmurou? Veja, onde está a misericórdia? Você tem que conhecer a Deus e sua natureza antes de poder entender a sua palavra.
Ele tem a chave para essa palavra. Ele mesmo é ele é o único que pode manejá-la e abri-la. Portanto, é ele que tem que revelá-la. É o único que pode trazer para as pessoas uma revelação completa, é o Espírito Santo. Senão, você tem coisas que você vai ali e não vai poder entender. Vamos começando devagarzinho aqui. Na mensagem, provando a sua palavra, como que você explicaria isso? Qualquer pessoa natural, como explicaria isso? Esse caso aqui, por exemplo, o caso de Abraão, no parágrafo 81. Esse mesmo homem que fez essa confissão de que creu em Deus, ele era uma pessoa como você é. Ele não era diferente de nós. Ele era como você é. Como você é sentado aqui esta noite. Nós ainda cremos em Deus. Nós temos que crer em sua palavra. Temos que crer em sua palavra. É verdade, ele provará isto, que ela é a verdade. Somente cremos nisto. Só temos que crer que Deus não falha. Se alguma coisa eu não estou entendendo, mas eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Todas as coisas que ocorrem em nossas vidas é para o nosso bem. No momento a coisa às vezes é amarga, mas quem conhece o amanhã é Deus. A coisa está do jeito que Deus viu. Não tem nada fora do lugar. Se está fora do lugar, somos nós. Mas as coisas de Deus estão no seu devido lugar. Como eu falei lá no casamento, e me chamou a atenção, que as pessoas do mundo, eles estão no lugar certinho que eles deveriam estar. Por quê? Porque eles fizeram a escolha deles. Eles não querem nada com o céu. Eles estão querendo ir para o abismo. Por isso eles estão cumprindo tudo aquilo que ele oferece. O que está fora do lugar somos nós. Se nós estivéssemos obedecendo a Deus do jeito que eles estão obedecendo o inimigo, nós já tínhamos sido arrebatados. Eles obedecem tudo que o diabo manda fazer. Nós é que não obedecemos o que Deus manda. Nós é que precisamos fazermos um inventário e ver. Se o diabo manda eles fazer uma coisa, eles saem correndo para fazer. Não precisa nem mandar, só mostrar na vitrine. Não precisa nem mandar. Mostrou lá na vitrine, já estão fazendo o que ele manda. Saiu uma propaganda, já estão fazendo o que ele manda. E nós, com todos os cultos que temos, os ensinamentos que temos, por que nós estamos fora do lugar, então, que Deus gostaria que nós estivéssemos? Agora veja o obstáculo que Abraão tinha. A primeira coisa era a sua idade. 75 anos de idade, Sara tendo 65, ela havia passado muito da mudança de vida, a menopausa, sem dúvida que isto havia cessado muitos anos antes. Ele havia vivido com ela como esposa, e ela era sua meia-irmã, provavelmente a tinha tomado quando ela era só uma menina em sua adolescência.
E eu tinha desposado, ele não tinha tido nenhum filho, ela era absolutamente estéril. Agora descobrimos que, para fazê-lo, ele teve que separar de todas as pessoas que não criam nisto, para fazer com que isto se cumprisse. Como que se pode, olhando pelo lado natural, como que explicaria um casal de velho ter uma criança? Se nós olharmos para a nossa situação no momento, você e eu, se olharmos, quem é de nós que temos condições de ser arrebatados? Quem que pode trazer uma doutrina, um ensinamento que te coloca no arrebatamento? Não existe. É por isso que as pessoas procuram forma de ensinar, forma de levar o povo de uma maneira errada. Porque, na verdade, esta obra é exclusivamente de Deus. É Ele que prometeu. É Ele que diz que teria uma noiva. É Ele que diz que teria uma noiva, e ainda mais, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. E Ele disse, ela vai estar lá. Eu faço parte dela ou não faço, você faz ou não faz, ela vai estar lá naquele dia, porque Deus o prometeu, estará lá. Então, o que nós temos que fazer mais a não ser crer? O profeta diz assim, agora tem algumas condições que tem que ser colocadas. Você tem que permanecer com a palavra, mas tem algumas exigências de Deus. Não é minha intenção dizer que você tem que separar das pessoas, mas você tem que separar de toda tangarelice, de incredulidade, e ficar longe disto. Quando as pessoas disserem, essa coisa não acontece, esse é um bando de pessoas lunáticas, não há tal coisa como essa acontecendo. Simplesmente tape seus ouvidos e se afaste, não dê nenhuma atenção a isto. Como que vocês vão? Como eu ouvi ontem, uma pessoa dizendo, não vou citar nome porque não é correto, dizer para mim assim, não, eu sou filho desse ministério, eu sou filho daquele homem, mas é um ministério caído. Tem que separar desse tipo de pessoa, você tem que deixar de ouvir essas coisas. Isso não produz nada para te ajudar. Isto não ajuda nada. Tem ajudado a você. Você tem sido ajudado por Deus através desse ministério aqui no Brasil. Para nós ele nunca foi caído. Para nós ele tem nos levantado. E como que você vai explicar isso às pessoas? Como que você vai explicar isso? Se eles não vieram para ver. Uma noite dessa eu estava pensando sobre a falta de condições da gente mesmo levar o povo. E eu estava pensando sobre Efésios capítulo 4, versículo 11. Sobre os ministérios que Deus tem colocado para o aperfeiçoamento da igreja. E a gente vendo o ministério de Pedro, de Paulo, e dos apóstolos, do William Branham, e de muitos homens que temos hoje no Brasil, homens bons, homens que conhecem, sabem do que está falando, homens enviados de Deus. E eu estava pensando nisso, algo veio a mim dessa maneira, ao meu pensamento, e disse, você tem que pensar uma coisa, que cada homem tem o seu ministério dado por Deus.
Se ele é evangelista, ele tem uma mensagem evangelística. Se ele é um pastor, ele tem uma mensagem de pastor. Se ele é um profeta, ele tem uma mensagem de profeta. Se ele é um mestre, ele também tem a sua mensagem. Aquilo me tranquilizou mais, que Deus não vai te cobrar uma coisa que ele não te deu. Não é verdade? Então segure isto. Deus vai cobrar aquilo que ele te deu. Ele não vai cobrar uma coisa que ele não deu à pessoa. Então a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. Seu nome foi mudado de Abrão para Abraão. A mudança do nome tornou seu nome Pai das Nações. Poderia você imaginar um homem vivendo com sua esposa como sua querida, com quem ele já tinha vivido por todos esses anos, agora com quase 80 anos, sua esposa com 70 anos, e ainda sem nenhum filho ou alguma esperança de filho ainda? Assim declarou que ele era pai das nações? Poderia você imaginar as críticas dos seus companheiros de jornada, dizendo: pai das nações, agora, quantos filhos você tem no momento? Todas as críticas pelas quais ele teve de passar. Porém, Abraão não duvidou, absolutamente, em parte alguma, por incredulidade. Ele creu em Deus. Ele creu que Deus tinha condições de realizar o que ele tinha prometido. Você tem que crer desta maneira. Eu tenho que crer que Deus é capaz de realizar o que ele tem prometido para nós. Tem ou não tem? Ele tem condições. Eu não tenho. Você não tem. Mas nós não estamos firmados em nossas condições. Estamos afirmados no que Deus tem prometido. E quantas promessas há de Deus para nós neste tempo? Que Deus provaria a sua palavra sem importar quanto tempo levasse. Mas ao invés de ficar mais forte, veja só, mas ao invés de ficar cada vez mais fraco, como temos tendência a fazer, ele ficou mais forte o tempo todo. O crente parece que no final da caminhada ele vai ficando mais desanimado, vai ficando mais fraco. Mas Abraão era o contrário, ele ficava mais forte. Você deveria ter esta convicção. Nós deveríamos estar muito mais entusiasmados agora do que quando começamos. Agora nós estamos no termo de todas as coisas. Você deveria estar muito mais estimulado. O tempo está mostrando tudo o final da hora que nós estamos vivendo. Se não aconteceu hoje, acontece amanhã. Será um milagre maior, porque está um dia mais velho. Esse era Deus em Abraão, porque ele sabia que Deus provava que toda a sua palavra era assim. Seus filhos somente tomaram a sua palavra, de modo que ele possa provar isso por meio de você. Essa é a única maneira dele poder provar a sua palavra, é através de você. Seus filhos sempre tomaram a sua palavra. É para aquele que crê. Não é para o manufaturado, não é para aquele que está andando procurando questionar as coisas. É para aquele que crê. Se ele puder encontrar alguém que crê em sua palavra, ele provará a sua palavra por meio de você. Se ele puder crer, se ele puder encontrar uma pessoa que crer nas suas promessas,
Se ele puder encontrar você nesta manhã crendo, você é curado instantaneamente, porque a palavra de Deus cura o enfermo. Você tem que crer desta maneira. Algumas vezes enfermidade, coisa tais nos acontece desta maneira, de modo que Deus possa provar a si próprio. Lembre-se do homem cego que Jesus encontrou. Então você tem que... Eu estava pensando também, tem muita coisa que acontece em nossa vida para nos dar experiência. Você tem que passar por determinada coisa para você saber como é que aquilo se passa. Como é que você vai ter uma experiência se você não fica doente, você não tem problema na família, você não tem problema de nada, como é que você vai ter uma experiência? Então você tem que passar por isso. E o profeta fala aqui na mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer? Ele diz assim, vê 126. Foi isto que Caim fez, ele discutiu. Foi isto que Coré fez. Agora veja o caminho que Caim entrou. Veja o caminho que Coré entrou. Por quê? Eles discutiram com Deus. Foi isto que Caim fez. Ele discutiu. Foi isto que Coré fez. Quantos Coré não tem hoje? Discutindo com Deus. Achando que Deus não fez a coisa correta. Não pode ser no parecer de qualquer homem, mas Deus não faz as coisas incorretas. Tudo está correto diante de Deus. Foi o que Coré fez. O que Coré fez lá atrás? Contra quem Coré levantou lá? O que foi que ele questionou lá? Ele não tinha que questionar a respeito de casamento de Moisés. Ele não tinha nada que entrar nesses detalhes lá. Mas o que ele fez? Ele discutiu. Não é para discutir, nós lançamos fora a justificação, nós cremos em Deus. Não estou entendendo. Não sei por que isso tem acontecido, mas eu só sei que eu estou nos planos divinos. E Deus permitiu, se Deus permitiu, Ele vai abrir o caminho para mim. Amém. Não importa o que o restante diga. Nós estamos caminhando para esta hora. Não importa o que o teu marido fale, o que tua esposa fale, não importa o que os teus amigos falem, não interessa. Você tem que ficar com a mensagem. Eu sempre tenho advertido vocês aqui. Vá com o homem enquanto ele está com a Bíblia. O dia que ele deixar a Bíblia, deixe o homem, fique com a Bíblia. Vá com o homem enquanto ele está com a mensagem. O dia que ele deixar a mensagem, você deixa o homem e siga com a mensagem. Eu vou perguntar a vocês, onde é que nós vamos encontrar algo melhor do que a mensagem? Eu posso não estar entendendo, mas eu quero aonde tem a mensagem, gente. Amém. É verdade. Por que nós não escondemos nada de vocês? Por que essa preocupação? Não pode ouvir isso, não pode ouvir aquilo, não pode visitar fulano. Irmão, quem cuida de vocês é Deus, gente. Que preocupação é essa? Você pode até falar com ele, mas não fala sobre a religião. Que preocupação é essa? Eu não dou conta de cuidar de vocês, não. Tem um que cuida dos pardais, cuida do sabiá, estão cuidando de você também. Eu não sei que preocupação traz para as pessoas. Cuidado com fulano. Não ouça esses DVD.
não ouça essa internet, não ouça esses programas. Ué, o que é que esse programa tem para condenar uma pessoa? Nós cremos em Deus, não discutimos o que Deus diz. Você não pode discutir com isto. Você tem que aceitar isto pela fé. Qualquer coisa que você saiba, você não tem que discutir mais. Você não tem que estar procurando meio mais e discutir. Você já sabe daquilo. Você já sabe. Você não tem que discutir mais. Mas ele disse que eu faria e eu creio nisso. Eu aceito isto na base do que eu creio que isto é a palavra de Deus. Você diz, bem, você não pode passar com aquilo, eu não sei como vou passar com isto, mas ele disse, diga isto. Você já pensou? Tem pessoas que escondem as mensagens de membro. Ah, eu não posso ler isto, porque senão é o caso, por exemplo, que nós ouvimos bastante no encontro. Pastor Joaquim dizendo, eu tenho mensagem, eu tenho Bíblia, para dizer para a mulher não cortar o cabelo, mas não tenho Bíblia para dizer para ela não fazer a sobrancelha. Agora, se ela for espiritual, é claro que ela não vai fazer. Agora, se ela não for, ela vai pegar essa oportunidade para fazer aquilo. Ora, ela vai ter que tomar um caminho. Então eu vou ter medo de citar isso? Irmão, quem Deus viu chegando, vai estar chegando lá, ué. E quantas outras coisas? Ah, eu não posso ler na mensagem que o irmão Brana deu um colar para a irmã Meda, porque se eu ler aqui, todo mundo vai usar colar. Todo mundo vai ter colar. Agora, eu queria achar uma mensagem onde ela usou. E aí? Ué, se ela usou, eu leio para vocês. Então são coisas que nós precisamos ter confiança em Deus. Quem tem no chamado foi Deus. Ah, mas não, tem muita coisa que o profeta pregou que não dá para mostrar para a congregação, que ela vai tomar um outro caminho. Vai tomar o caminho aqueles que tem que tomar. Aqueles que não vão, aquele que Deus não viu tomando determinado caminho, não vai tomar, não. Nós não queremos nada aqui manufaturado, nós queremos uma obra realizada de Deus da pessoa. O profeta conta aqui uma experiência. Eu recordo que o meu pastor Batista me disse, ora, Billy, você pregará para as colunas da igreja. Você que está pregando essas coisas aí, você vai ficar sem ninguém. Você vai pregar para a coluna da igreja. Ora, você crê que alguém ouvirá algo como isto? Você acha que alguém vai ouvir a sua mensagem? Você acha que alguém vai dar ouvido à sua mensagem? Pastor Batista dizendo para o irmão Brana. Eu disse, Deus disse assim. Bom, se eles vão ouvir, se eles não vão ouvir, foi o que Deus disse. Eu estou falando o que Deus falou. Não tem coisa melhor neste mundo é que deixar a mensagem apacentar a noiva. Você não sente seguro? Apacentado pela mensagem? Tem um pastor melhor do que a mensagem? Tem um pastor melhor do que o irmão Brana? Então você tem que crer nisso. Ele disse, eu disse, Deus disse assim. Aí a pessoa ainda entrou de novo. Como você vai fazer com uma educação primária? Você só tem o primário?
orar por reis e pregar ao redor do mundo. Como que você vai fazer isso? Você vai orar por rei, como você está falando, vai pregar ao redor do mundo com uma educação primária. Eu disse, eu não sei como vou fazer isto, mas foi o que ele me disse. Eu não sei como eu vou ser arrebatado. Eu não sei como eu vou chegar lá, mas para mim eu já estou lá. É assim que você tem que crer. Voltar para trás não dá mais. Comer da comida dos egípcios, nem pensar. Comer das paneladas dos egípcios, nem saudade dá. Você não tem saudade de lá de trás, você tem saudade do céu. É porque é de lá que você veio. Aquelas coisas lá atrás só dá tristeza e aborrecimento. Eu não sei. Eu disse, eu não sei como vou fazer isso. Mas foi o que ele me disse. Isto é simplesmente suficiente para mim, vê? Assim ele disse, eu não sei como isto será feito. Não tem que estar explicando muito não, eu não sei, eu não entendo, eu só estou dizendo que Deus tem me abençoado. Amém. É verdade. Como que essas pessoas saem de 3, 4 mil quilômetros e vão para o encontro sem nenhuma manivela ali atrás, sem nenhum telefonema? Mas como que você me explica isso? Eu não sei também, ué. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Você chega tão cansado e chega até a pensar assim: meu Deus, será que eu aguento a outra viagem? Será que a gente vai estar lá de volta? Mas quando vai chegando para perto, tem um imã que te chama de novo lá. E você se encoraja de novo. Eu não sei, eu não tenho explicação. Como que pode? Como que pode uma multidão daquela manter uma ordem na igreja daquele jeito? Como que pode num dia tão difícil que nós estamos vivendo, aonde a música tomou um lugar nas igrejas, os rock, e aquele padrão permanece com as escrituras sagradas? Eu não tenho explicação para isso, mas eu creio que é Deus. Como que pode? Deus tem o seu programa, sim. Como que pode? Eu disse, você acha, ele disse, você acha que o povo desse grande mundo educado, que você se colocaria contra, como esse assunto de cura divina e assim por diante, você pensa que eles crerão nisto? É transplante de coração, é transplante de rim, quem tem dinheiro parece que não crê nem que vai morrer. Parece que quem tem dinheiro, por isso que eles estão atrás do dinheiro, porque parece que substitui a morte. Só que na hora que chega mesmo, no momento mesmo, não tem, pode estar com o caixão cheio de ouro. Vai para o jardim do Éden e não tem conversa. Parece que é dessa maneira, não se pensa no dia de amanhã, não se pensa de maneira nenhuma no que fazer para a sua salvação, eles só estão atrás de dinheiro e mais nada. Troca coração, troca rim, mas vai trocando um e trocando outro, e a coisa vai envelhecendo, vai caindo, e o final é caixão mesmo. Eu disse, não compete a mim saber isto, se eles crerão ou não. Eu disse, é meu dever, o meu dever é pregar isto, e é isto que ele me disse.
Então, o nosso dever é passar as mensagens ao povo. Amém. Se o que Deus vai fazer, isso é com Deus. Obrigado, Deus. Eu vou lhe dizer para vocês uma coisa. Não, eu torno a repetir, não existe pastor melhor do que a mensagem. Verdade. Este é um pastor equilibrado. Ele coloca a sua família em ordem. É uma pena que muitas das vezes as pessoas deixam a mensagem do lado e tomam o caminho que quer tomar da maneira que ele quiser. Eu disse, é meu dever pregar. E o profeta fala na mensagem o sinal que o nosso dever é ensinar e pregar. Cuidar da semente eleita é problema de Deus. É com Deus. E eu tenho tido essa experiência. Eu não dou conta de cuidar de vocês, não. Quem tem cuidado de vocês é Deus. Você não tem tido essa experiência, gente? Eu tenho visto isso aí. Coisas que é impossível para ser resolvido, quando é no outro dia, está tudo colocado em ordem de volta. Aleluia. Eu tenho notado isso agora. Você acha que é eu? Acha que nós apenas colocamos nas mãos de Deus. Amém. É verdade. Tem coisas que se você tem que pensar até para pedir mesmo. Porque se aquilo lá não for um atrapalho para você, Deus vai fazer se você pedir. Então você olha bem no seu objetivo, no motivo, porque se você pedir, Deus vai te dar. Nós estamos nesta hora. Deus te dá. Agora você tem que tomar cuidado se aquilo lá não vai ser um. Tem pessoas que insistem com Deus, depois Deus dá. Depois que dá, daí que você vai ver que aquilo não era bom para você. Você tem que ver antes. Eu creio que o que você pedir, Deus te dá. Você não crê nisso? Amém. Você quer fazer um teste? Você tem coragem de dizer? Ó, eu preciso de determinada coisa, por necessidade minha. Você pode pedir se Deus não te der. Nós estamos nesta hora aqui, ó. É uma hora tremenda. É meu dever pregar isto. E isto que ele me disse. Ele não disse para mim explicar. Ó, vem cá, eu estou aqui, eu quero que vocês me entendam, que eu quero fazer dessa maneira. Deus só disse, vai lá e pregue. Vai lá e fale. Ele disse para mim pregar. Isto tem sido feito. Ele me disse que eu faria, e isto tem sido feito. Ele disse que estaria comigo. Você quer melhor do que isso? Foi Deus é quem disse que estaria comigo. Exatamente da maneira que ele disse, aconteceria. Primeiro, tome as mãos, então acontecerá que você saberá até mesmo o segredo dos seus corações. E eu lhe falei sobre isto, e isto aconteceu desta maneira. Como isto aconteceu? Eu continuo não sabendo como isto aconteceu. Não é da minha conta saber como isto é feito. Isto simplesmente acontece. Eu não sei como que as pessoas vêm para a reunião e eu digo a ela, você é de tal cidade, mora em tal lugar, o número da tua casa é tal e tal e tal, e você não é daqui. Eu não sei como é isso, eu sei que acontece. Quantas coisas isto nós estamos vendo na mensagem todos os dias. Eu não sei como eu vim parar aqui, mas essa é a verdade que eu estou aqui, ué. Você até não pode, como que eu vim parar nessa cidade, como que eu estou na mensagem, você não tem explicação para muita coisa não, mas você sabe que você está aqui. Como que eu deixei? Como que eu consegui deixar meus parentes?
Como que eu consegui deixar aquele parente que eu tanto amava, eu não conseguia sair dele, e hoje eu estou tão distante, e eu não tenho saudade, mas não estou com um pingo de vontade de ficar para perto dele, porque eu quero ficar perto de Jesus Cristo. Eu não sei explicar. Nem eu sei explicar quantos lugares eu já rodei, porque vim cair aqui. Cair aqui de uma maneira que eu não estou caído, nós estamos de pé. Viemos parar aqui. Viemos parar aqui. Eu não sei. Deus junta um de lá, outro de cá, faz trincheira dali, você não vai lá, mas Deus manda um de Porto Alegre, outro manda lá de Toledo, manda de lá, e a coisa vai acontecendo, e os bancos vão ficando cheios, e Deus vai trabalhando, e pronto. Manda bêbado e limpa o bêbado. Manda aquela pessoa que não queria nada com Deus, e Deus faz a obra. Isso é com Deus mesmo, é com Deus. Não tem explicação para determinada coisa. Não tem explicação porque você passou por aquilo. A verdade é que te beneficiou por alguma coisa. Você foi beneficiado para chegar até aqui. Você não sabe, mas como que eu vendi minha propriedade, né, irmão Genor? Estou morando num barraco. Deus sabe melhor. E se você observar, por que eu tomei esse caminho há tantos anos, tive que ir para um lugar, tive que ir para o outro, e Deus sabia todos os caminhos que você ia cruzar, para você estar hoje ouvindo a sua palavra. Aí ele diz assim, por isso que eu estou dizendo, não tem coisa que você não consegue explicar. Uma pessoa sai lá do Mato Grosso, casa com o outro aqui. A pessoa sai daqui e casa com o outro lá em Goiânia. E aí não tem explicação, nunca se viram, nunca tiveram conhecimento, e quando se vê, parece que os olhos... O Paulo sai de Clevelândia, vai lá em Confresa, ó. Por isso que tem que amar um ao outro, vai tão longe para brigar, não adianta. Vai buscar de tão longe para brigar, então deixa para lá. Ah, mas se conviver de vizinho fica mais fácil. Tem muitos vizinhos que casou e não deu certo. Quem poderia explicar quando Deus disse a Elias, vá até lá em cima e assenta no monte, e eu te alimentarei, e ordenei os corvos para te alimentar. Como poderia um corvo apanhar uma fatia de pão, arrancar um pedaço de peixe assado e trazê-lo ao profeta? Da onde isso? O corvo pegar um pedaço de pão, fazer um sanduíche e levar para o profeta. Como que você vai explicar isso? Isto está além de qualquer coisa que eu possa explicar. Eu não creio que você também possa. Ou ninguém pode. Mas ele fez. Fez ou não fez? Eu não sei, mas ele fez. Isto foi tudo que foi necessário. Ele fez isso. Esta é a verdade disto. Como ele fez isto, eu não sei. Isto não é da minha conta, mas ele fez. Como ele fez a terra, eu não sei, mas ele fez. Como ele enviou seu filho, eu não sei, mas ele fez. Como ele ressuscitou dos mortos, eu não sei, mas ele ressuscitou. Como ele salvou, como ele me salvou, eu não sei, mas ele fez isto é certo. Como que ele me salvou? Olha quem você era. Olha onde você estava. Às vezes eu fico pensando assim, Deus tem os caminhos dele e nós não vamos
muitas das vezes, saber como é que Deus vai fazer mesmo, mas que Ele faz, Ele faz. Como que Deus permitiu, vou largar isso aqui, que a gente vê e às vezes não larga. Como que Deus permitiu do irmão Léo viver com a sua esposa Luísa, passar por aqui um tempo, e depois ela caminhar com a mensagem e ele. Como é que você explica isso? Isso é uma das coisinhas que a gente começa a observar como Deus faz as coisas. Como é que Deus permite o homem sair fora, ir lá e nós não entendemos. Daí pega um legalista, o legalista diz, para você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito para você está perdido. Irmão, nós tem coisa que nós não temos. Eu creio desta maneira aqui. Pode vir a pessoa, se a pessoa, o único pecado que não tem perdão na Bíblia Sagrada é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu creio desta maneira, a pessoa pode estar tudo enredado como ele quiser. Ele pode vir para a igreja do jeito que ele estiver. Se ele é uma semente eleita, Deus vai tratar com ele. Ele vai se limpar através da palavra. E Deus é o autor disso, gente. Como que você vai fechar a porta para uma pessoa, dizer que ele não tem mais condições? Se ele estiver vivendo, eu creio dessa maneira. Se tiver alguma coisa nele lá, que vai o atrapalhar a chegar lá, Deus cruza o caminho dele e tira aquilo dele. O que pode atrapalhar um eleito chegar? Não tem. Se ela tiver que deixar o marido, você sabe que deixa. Próprio Deus desce no coração da pessoa e diz, olha, de agora em diante você não pode viver mais com ele. Até aqui ele te ajudou, te trouxe até aqui. Agora daqui em diante é você e Deus. Você não crê nisso? Talvez pode achar um absurdo para determinada pessoa dizer, mas esse pastor deixa todo mundo entrar lá. Venha aqui ouvir, ver se é assim. Venha cá. Coma um pouco conosco aqui para ver se você aguenta essa comida. Isso aqui é comida para levantar morto. Jesus disse que não é os são que precisa de médico, não. Quem precisa de médico é os doentes. E nós temos o remédio para o doente. Não é os são, não. Você nunca viu camarada sair daqui meia-noite, sãozinho, sem nenhuma dor de cabeça, sem nada lhe perturbando, e lá no regional fazer uma consulta? Você não vê. Você só vê quando ele já está gemendo, às vezes ele nem quer ir, por qualquer coisinha ele nem vai, mas quando ele vai lá, ele já chega carregado. As pessoas chegam aqui e já chegam carregado. Eles já não tem mais outra porta para eles bater. Então você não pode fechar a porta para ele. Tem uma porta aberta, Jesus Cristo. Ele vai te ajudar nesta manhã. Ele tem me ajudado. É para isto que é pastor. Pregar para quem não dá trabalho? Eu não sei como é que ele fez. A verdade é que ele pegou o sanduíche, pegou o empregado moreno e mandou levar lá. Bem escurão. Vem cá, pega esse sanduíche aqui e leva para o meu profeta lá, ó. Ó, que Deus é esse? Ele está aqui nesta manhã, te alimentando com essa pura palavra de Deus. Já pensou ordenar um corvo? Por que não foi uma águia? Mas foi um corvo. Leve lá para ele um pão que ele está precisando. Como ele fez a terra, eu não sei. Veja só, mas ele fez. Como ele me curou, eu não sei. Eu dormi doente e acordei curado.
Eu estava já com uma situação que não tinha jeito, era operação, e eu continuei no culto, e hoje eu não sinto mais nada, eu não sei como que eu fui curada, mas eu estou curada nesta manhã. Não é isso que acontece com você? Quantas vezes eu pensei, falar nisso, eu estou fazendo aniversário, viu? Eu estou fazendo aniversário agora, o dia 3, terça-feira. Vocês não esqueçam, tá? Mas eu, há 3 ou 4 anos atrás, eu pensava que eu nunca completaria o outro aniversário. Você já sabia disso? Nunca eu falei. Nem minha família. Eu disse, não dá. Eu comecei, passei o ano muito mal, não disse nada. Eu não sei o que na verdade eu não tomei remédio nenhum. A verdade é que hoje eu estou mais são do que nunca. Deus me curou, gente. E você tem testemunho disso também. Tem hora que a gente vê. Esse dia eu estava vendo, meu Deus do céu, a irmã Nélia com aquele bastãozinho dela. Digo, meu Deus, como que pode a coisa... E agora vendo ela, pode ser que sente alguma dor, porque nessa idade tem que sentir mesmo. Ué. Você quer ficar com 100 anos, não quer sentir nada? Ah, mas eu ainda sinto umas dores. Você não vai sentir dor, é lá, ó. Mas aqui você vai ter uma dorzinha. Ou a pessoa com 90 anos, ah, mas eu ainda sinto dores. Mas claro que vai sentir mesmo. Também é exigir demais, né? Eu estou feliz, eu estou curado. Você está curada nesta manhã. Como Ele te curou, eu não sei, mas a verdade é que Ele te curou. Como Ele fez com você, eu não sei também. Você vai explicar para mim, mas me explique, pastor Lázaro, eu não fui na fila de oração, eu só pedi a Ele e agora eu não sinto mais nada. Na verdade é isso mesmo. Se você tem fé suficiente para isso, você não precisa nem vir na fila de oração. E o profeta chega até a dizer, se você não tem fé, não venha. Não venha. Mas ele fez isto. Ele prometeu que fazia. Ele prometeu que faria isso. Ele guarda a sua palavra. Saia daqui com isso nessa manhã. Deus guarda a sua palavra. Creia somente na sua palavra. Pai bendito, ajuda-nos, Pai, a crer nessas coisas da maneira correta, Senhor. Continua nos dirigindo através da jornada dessa vida e nos dando esta confiança que tem nos dado a cada dia, em nome de Jesus Cristo.